Tragédia em São Carlos. Crianças são encontradas mortas em piscina de residência. Marcelo Bognoli, tinha morador nessa residência? Como que as crianças acessaram essa casa, essa piscina desse imóvel? Vamos aos detalhes dessa história. Que tragédia, Marcelo Bognoli. Ô Chico, a gente está levantando ainda mais informações sobre esse caso, um caso complexo, um caso cheio de detalhes, né? Mas o que a gente sabe é que na noite de quinta-feira, 2 crianças, uma de 5, outra de 9 anos, foram encontradas mortas por afogamento em uma residência localizada no bairro Planalto Verde, em São Carlos. Segundo informações, as crianças teriam entrado na casa do vizinho e acessado a área de piscina, sem serem notadas. O dono da casa chegou posteriormente e acabou encontrando as crianças boiando na água e acionou, é claro, o serviço de resgate, de socorro, que mesmo assim não teve o que fazer. As crianças estavam já sem vida na piscina. Essa situação foi levada, a Polícia Militar foi acionada, todos os meios foram levados ali para aquela região, perícia e tudo mais. A mãe foi extremamente questionada a respeito. Ela disse que as crianças subiram da casa do pai sozinha para a casa da mãe, andando, eles são separados. As crianças tomaram café na casa da mãe, depois o pai teria levado o almoço, as crianças teriam almoçado e depois a mãe teria descido até o meio do caminho com as crianças para as crianças irem embora para casa. Depois dessa história toda, mesmo com os relatos, a mãe acabou sendo qualificada no boletim de ocorrência por conta da morte das crianças e foi encaminhada ao centro de triagem de São Carlos. Ela foi presa. Ao que tudo indica, seria aí por conta de não cuidar ali das crianças como deveria. A gente vai acompanhar e verificar exatamente esse boletim de ocorrência, Chico, porque tem várias informações e a gente vai complementando conforme o andamento do nosso programa, Chico. Nós temos até um áudio que foi enviado pelo nosso parceiro, viu, Davi Surian? O Valdir Penteado, do site Comando VP de São Carlos. Ele conversou com a mãe das crianças. Esse áudio está pronto, Davi Surian? Qual o nome da senhora? Aparecida Áurea da Silva. A senhora é mãe das crianças? Sim. Em que situação estavam as crianças? Ela estava com a senhora ou mora com a avó ou pai? Elas estavam com guarda provisória com a avó. Com a avó? Sim. E daí, no caso, elas teriam ido para ficar com a senhora, né? Que é a mãe. Elas fugiram do pai e foram ficar comigo porque parte de comida, de carinho, né? Porque eu sempre cuidei muito bem das minhas filhas. Certo. No caso, então, a avó teria deixado depois a guarda para o pai, é isso? No caso, ela abandonou as meninas com o pai e foi morar com a filha dela. Tá. Por conta de brigas com o pai, com o filho dela, que é o pai das meninas, por ele xingar ela, quase agredir ela. E nesse momento, então, a senhora estava com as crianças, no caso, a senhora estava indo levar elas para o pai, é isso? Levei elas até a esquina, porque não posso chegar perto dele, tem medida protetiva, e elas desceram, fiquei observando elas até chegar lá. Na casa do pai? Sim. Tá. E como é que a senhora tomou conhecimento que elas entraram na casa e depois, infelizmente, estavam mortas? O dono da casa. Certo. E depois o pai não tinha dado por falta delas, nada? Pois é. Se é ele que está cuidando delas, ele deveria ter, né, procurado saber onde elas estavam. Né? Eu deixei elas lá, para mim elas estavam lá. Tem a pracinha, o parquinho, que elas ficam brincando também, que é de frente com a casa dele, ele está sempre ali. Não tive preocupação com elas. Mãe, qual foi o último contato que a senhora teve com as crianças, a última palavra que a senhora falou com elas? Tchau. Vamos ficar em casa, qualquer coisa vocês vão. Elas têm medo dele. Elas reclamavam muito que ele batia nelas, ele deu uma chinelada na cara dela. A senhora tem outros filhos? Sim. Além delas? Sim. Elas eram as crianças que a senhora tinha de menor de idade, né? Sim. Muito obrigado. Bom, tá então o relato para você fazer a regravação e escrever como é que estavam. Tá bom, Valdir, muito obrigado, viu? Valdir Penteado, do site Comando VP, lá de São Carlos, sempre parceiro aqui do Jornal da Morada. O Marcelo Bognoli, você falou, vou pedir para você reforçar a idade das crianças que entraram na residência do vizinho e acabaram, portanto, perdendo a vida, se afogando na piscina. Qual a idade das crianças, Marcelo Bognoli? Informadas, Chico, seriam 5 e 9 anos. O que chama atenção, Chico, nessa história é que as crianças fugiram da casa do pai, a mais nova apenas com uma calcinha, com
ursinhos desenhados e a outra criança com um shortinho e um topzinho. Ou seja, as crianças estavam praticamente nuas, andando na rua, sentido a casa da mãe. E depois de tudo isso, segundo o relato, né, a mãe teria dado café, o pai teria feito algo na casa dele e levado para ela, enfim, o que também vem contradizendo o fato da medida protetiva, porque ela disse no BO que teria ali o almoço envolvendo o pai. E depois essas crianças vão até o meio do caminho e vão sozinhas para casa. Então, assim, não se sabe o que realmente aconteceu, como essas crianças foram parar dentro da casa de um vizinho, boiando numa piscina, Chico. Tudo ainda tem que ter muito trabalho da Polícia Civil para ser investigado, né? Eu estou recebendo o boletim de ocorrência agora, fazendo a leitura aqui no ar, Marcelo Bonholi. São 4 e 8 anos. Então, uma é de 2000, de junho de 2000, então 4 anos, e a outra de novembro de 2016, tem 8 anos. Então, lamentável um caso como esse, que aconteceu na cidade de São Carlos, né? Um problema, uma desestrutura familiar que pode ter contribuído para uma situação como essa. Tanto que o juiz entendeu que a mãe tem culpa na história, que ela foi presa. O delegado, na verdade, entendeu, e a prisão foi, portanto, determinada, que ela foi encaminhada para o centro de triagem. Por mais que ela não estivesse naquele momento com as crianças, a responsabilidade naquela ocasião, eu entendo que o delegado entendeu que seria dela, porque ela foi para a cadeia. Então, é uma desestrutura familiar, o pai já tinha medida protetiva para não se aproximar da casa da mãe das crianças, aí estava na casa da avó, a avó deixou as crianças sozinhas, enfim, que problema estrutural, familiar, padre, que muito acaba triste, resultando numa situação como essa. É muito triste, né? Eu acho que assim, a responsabilidade não é só da mãe, né? Claro, nesse evento pontual, nessa tragédia, não é? Com certeza a responsabilidade era dela, porque era ela que estava com as crianças naquele momento, assim como qualquer outra pessoa poderia estar com essas crianças. Mas a responsabilidade é de todos, e não da avó. A avó aqui é a menos culpada possível. A responsabilidade aqui são dos pais, mas infelizmente nós estamos diante de uma família sem estrutura nenhuma, de uma família que tem outros filhos. Na guarda, perdão, assim, se ela tiver com a guarda, ela é responsável legal, então assim, ela também é responsável. Não, sim, Ed Júnior, se você for ler a letra fria, o que está no papel é exatamente isso aí. Ela é a responsável. Agora, talvez de uma família desestruturada, eu vou colocar entre aspas o que eu vou dizer agora, ela seja menos pior. Então, ou seja, se a gente for ler a lei pela lei e aplicar a lei pela lei, a responsabilidade é da avó, e não da mãe nem do pai, porque a guarda está sobre a responsabilidade da avó. Mas, nesse caso, talvez a justiça olhou para a família e percebeu, olha, nessa família aqui, a menos pior, e digo entre aspas a menos pior, seja a avó. E quantos avós que cuidam dos seus netos, que têm a guarda dos seus netos, eu conheço várias, que a mãe, a sua filha ou o seu filho são usuários de entorpecentes, são pessoas que estão detidas, são pessoas que estão foragidas, são pessoas que estão aí cometendo crimes no dia a dia, são pessoas que não têm condições mesmo nenhuma de criar, e por aí vai. Então, ou seja, hoje nós temos muitos pais, muitos avós que criam os seus netos, e não é raridade, é mais normal do que exceção. Padre, uma informação complementar aqui para o seu comentário. A avó, a avó paterna disse em boletim de ocorrência que tinha guarda provisória das crianças porque o pai e mãe são dependentes químicos. Exatamente, é o que eu estou dizendo. A gente se depara com essa realidade todos os dias. Eu, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha missão, todos os dias eu me deparo com situações parecidas. Não é? As avós criando os netos por incapacidade dos pais de criarem e tantas outras circunstâncias. Agora, a maior responsabilidade aqui é da estrutura, essa família, essa estrutura familiar, não é? E tem outros filhos, tem irmãos, às vezes cada filha de um pai, de uma mãe, etc. A gente precisa olhar mais a realidade, sabe? Colocar os pés mais no chão, o dia a dia do povo, esse povo que às vezes sofre demais, que não tem oportunidade, que cai na criminalidade. Claro, são escolhas, todo mundo é livre para escolher o caminho que quer seguir,
Mas a gente fala de oportunidade, não é? Então, lamentável. Agora, o que eu gostaria de trazer aqui também, imagine os proprietários dessa casa, imagine esse homem que chega na sua residência e se depara com 2 corpos boiando na sua piscina, horas depois. Eu não sei se ele vai ter coragem de entrar nessa piscina. Eu não sei se ele vai ter coragem de continuar morando nesse lugar. Porque imagine você chegar na sua casa e se deparar com 2 crianças. Por que eu digo 2 crianças? Porque se são 2 idosos, a gente vai dizer aquele discurso clássico. Ah, já viveu muito. Mas 2 crianças choca muito, né? E causa muito, assim, né, consternação mesmo. Então, para esse proprietário dessa casa, para essa família que mora, né, nesse imóvel, vai ser muito difícil entrar nessa piscina, sobretudo quem viu. Olha, quem já viu, eu já testemunhei, eu já vi, infelizmente, cena de, por exemplo, suicídio. Se você chegar num ambiente e pegar uma pessoa que acabou de tirar sua própria vida, cometeu suicídio, aquela imagem fica na sua cabeça, e eu falo que nós, né, eu falo por mim, padre, liderança religiosa, a gente tem um preparo psicológico muito grande para lidar com isso. Mas imagine o choque, Chico. A cena é forte. A cena é muito... Eu já acompanhei também, várias. Nossa, assim, você sai de lá e você percebe que pessoas que estão com isso todos os dias choca, policiais, pessoal do SAMU que foi lá. Quando envolve criança, né, adolescente, é uma coisa muito triste. Agora, essa é a minha realidade do dia a dia, é onde eu trabalho, é onde eu estou há 30 anos, padre. Então, assim, eu vou tentar pontuar para ser bem sucinta. Quando uma pessoa aceita uma responsabilidade de uma guarda, mesmo que provisória, a responsável é ela. Ela tem todo o direito de recusar. O judiciário, quando retira uma criança ou um adolescente da família nuclear, que é pai e mãe, né, ela tenta colocar dentro da própria família, porque é muito melhor do que ir para um abrigo. Claro, porque tem afinidade, né? Não, e a história, enfim, é muito melhor do que... Agora é difícil, né, Fernanda? Agora, pra avó, né? Não... Aí, espera que eu vou chegar. Você assume essa responsabilidade. Essa avó, talvez, frente a uma complicação, poderia ter procurado o judiciário, poderia ter procurado que tem um advogado, né, que fez essa guarda provisória, e talvez ter aberto mão dessa guarda provisória e ter explicado o que estava acontecendo. Então, ela tem esse direito de ir e de recusar essa guarda. Então, assim, a primeira pergunta, por que as crianças não estavam com ela e estavam com os pais? Terceiro, você percebe pela fala do Bognoli que essas crianças andam pela rua sozinhas, elas brincam sozinhas, elas transitam. Talvez a mãe esteja presa pelo fato de ser a última que tenha tido contato com as crianças. Então, ela também tinha obrigação de levar até o ponto onde essas crianças estavam e não deixar andando sozinha. Então, são várias vertentes aí que vão ter esse desdobramento, mesmo que seja uma morte culposa, tá, Chico? Porque é diferente, foram mortas ou morreram. Porque foram mortas é homicídio, morrer é um acidente. Pode muito bem ter acontecido que a menor pode ter se afogado, a maior foi tentar socorrer e se afogou junto, que a gente sabe que isso é muito comum, quando alguém tenta salvar alguém que está se afogando, às vezes se afogar junto. Então vai ter desdobramento sobre isso, vai ter autópsia, vão ver os corpos, se tem afogamento, enfim. Agora é muito triste, acho que a gente só não pode julgar, em especial pela roupa, viu, Bognoli? Porque talvez elas tenham tido a intenção de ir nadar na piscina. Porque é muito comum, as crianças fogem mesmo de casa, padre. Elas dão aquela fugidinha para dar uma volta no quarteirão, uma fugidinha para ir no parquinho. Mas a gente tem que ficar atento, porque basta um segundo para isso acontecer. Estou recebendo aqui complementação de informações da Ana, do site Comando VP, está dizendo o seguinte: a avó disse que para evitar escândalo, deixou a mãe levar as crianças. Ou seja, a mãe realmente fazia muito escândalo, gritaria, Sim. quando queria que as crianças fossem para sua casa, mesmo sem ter a guarda das crianças. A gente não sabe. A guarda provisória era das mães. A gente não sabe né, mas está em boletim de ocorrência. Então, mas assim, a gente não... É claro que são relatos, né, mas avó. assim, eu gostaria de colocar só uma pergunta. Por exemplo, imagine você ter um sobrinho, um neto, sangue seu, como a gente costuma dizer. Ah, é sangue meu. Tem meu sangue correndo naquelas veias. Olha, eu não sei se existe gente, ser humano na face da terra que teria coragem, diante de uma situação como essa, viu, Fernanda, de chegar para o juiz ou
o conselho tutelar e etc. E dizer assim, ó, eu vou abrir mão da guarda porque eu não tenho condições e etc. Eu não sei se uma avó teria coragem de dizer uma situação dessa, uma coisa, de dizer assim, ó, pode levar para um abrigo, pode levar para uma casa, pode disponibilizar para adoção, vamos dizer assim, porque é sentimento, é sangue, mas tem o que um a Fernanda vínculo. disse, Rodolfo, o que a Fernanda disse tem toda razão, porque ela assume uma responsabilidade. Não, eu aí no sei, caso como esse, que ela mas, Chico, permite... é um sangue seu, Sim, é difícil eu entendo, você... Às vezes mas a gente aí, fala assim, ó, padre, se você não levar, se você não pegar a guarda, nós vamos colocar para adoção. Sim, mas aí se você não tem condições, é melhor você falar É, temporariamente encaminhe. não é para adoção, para um abrigo. mas não é encaminhe adoção. para um abrigo. Difícil. Porque agora ela assume uma responsabilidade. Sim. Permitiu que as crianças fossem para casa da mãe, que não tem condição nenhuma de cuidar dessas crianças. Agora a criança andando sozinha... Aconteceu isso. É só você ir em alguns bairros de Araraquara, você vai ver. Tem criança no semáforo sozinha agora, de menor, com 10, 12 anos, vendendo paçoca. Então, ou seja, a criança andando sozinha na periferia é normal. Na nossa época era normal. Não é normal em classe média alta, que tem babá, carro, motorista, a mãe, o pai levam onde quer ir. Mas não de 4 anos. É o que Não, eu sei, Chico. O que eu ia pra querer, gente concluir, Fernanda. Só para concluir. Eu não sei a se eu gente teria não essa pode coragem. normalizar. Agora, padre, eu fui presidente da Casa da Criança durante um bom tempo, fui vice-presidente, já fui do conselho, quase 20 anos, eu, a Vera e um grupo de pessoas. São coisas que chocam a realidade. Tem família que diz, não quero. Nossa Senhora. Tem. E o mais assim impressionante é que tem crianças que são agredidas por pai e mãe e querem voltar pelo laço familiar. E um outro dado, Chico, é que não é o fato de você levar para um abrigo que vai para adoção. Às vezes você recupera uma mãe, recupera um pai, faz um trabalho com os familiares de conscientização. E o problema, Fernanda, vai fazer 18 anos e vai para onde? Não, isso é uma outra história que a gente traz num outro momento, que aí é uma briga com o judiciário. Mas o que eu quero dizer é que essa avó tinha esse direito de fazer isso. E aí eu estou mandando recado para os nossos ouvintes, quem estiver nessa situação, numa complicação dessa, chama o conselho tutelar, explica e tenta achar a melhor saída. O que não dá é para a gente negligenciar. 2 crianças morreram. Achou esse conteúdo relevante? Deixa um like aqui no nosso vídeo, faça um comentário. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal do Portal Morada para receber todo o nosso conteúdo e compartilhe.